Olá, boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom tê-los conosco, contar com a sua companhia na noite de hoje. Vamos saber quais os destaques do programa? Catanduva tem um programa gratuito para quem quer parar de fumar. As negociações de 2025. Vamos para a atualização da campanha salarial. Empresa do ramo de chocolates é acusada de perseguições e abusos por funcionários. O que acontece se o sindicato não assinar o acordo ou a convenção coletiva? Bom, muitas respostas. Quem vai nos dar é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo, que está aqui ao meu lado. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Hoje nosso programa está recheado de informações importantes para todas as classes trabalhadoras. Hoje é segunda-feira, 9 de junho de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. No programa da semana passada, nós falamos bastante sobre o assédio no ambiente de trabalho. E a gente vai retomar esse assunto hoje. Por quê? Ameaças, multas, perseguições e supostos rituais estariam entre reclamações de funcionários e franqueados da rede de lojas de chocolate Cacau Show. Um perfil nas redes sociais chamado de Doce Amargura estaria reunindo os relatos de descontentamento. Segundo informações do portal Metrópolis, funcionários da sede da Cacau Show teriam relatado a existência de um ritual em determinados dias, promovido pelo CEO da empresa, Alexandre Tadeu da Costa, o conhecido Ale Costa. Para participar desses rituais, os colaboradores teriam que ir vestidos de branco, retirar os sapatos e entrar em uma sala escura, iluminada por velas, onde o Ale entoa cantos e repete palavras. Uma série de denúncias também teria sido protocolada no Ministério Público do Trabalho, relatando ainda casos de humilhações, homofobia e gordofobia. Há ainda relatos de perseguições e retaliações contra franqueados e ex-funcionários. Esse perfil Doce Amargura tem sido usado por funcionários para fazer publicações sobre o assunto. Em nota, claro, a Cacau Show afirmou que não reconhece as alegações apresentadas pelo perfil nas redes sociais, pois é uma marca construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com os franqueados. Marcelo, já foram tantas denúncias e dentre elas, inclusive, que os funcionários teriam que fazer tatuagens igual a do CEO, Ale Costa. E o Ministério Público do Trabalho está investigando a empresa. Então, como a gente pode ver, são casos assim seríssimos de assédio no ambiente de trabalho, né? E o engraçado aqui, Lívia, é que as empresas, elas sempre não reconhecem, diz que não sabe, diz que essas alegações são mentirosas. Nós temos cenários aqui na nossa região, que inclusive, até questão de não dar ibope aí para várias situações, nós entramos já com uma representação do Ministério Público do Trabalho sobre assédio. E é uma empresa da nossa região e tem mais 3 aí no radar que nós iremos fazer isso. Tá? E por isso que nós deixamos bem claro aqui para os trabalhadores e trabalhadoras a forma, o que é o assédio. Nós temos explicado já o que é assédio e nós reafirmamos aqui que essa conduta, que algumas lideranças, e aqui eu quero chamar a atenção que o assédio não pode vir só da mesma liderança não, pode vir nós dois como companheiro de trabalho, eu posso assediar você também, não porque você não tem um cargo superior ou não, mas eu posso assediar você te humilhando na frente de todo mundo por várias vezes. Então isso também é um assédio, também é por parte dos trabalhadores e trabalhadoras. Nesse caso aqui, Lívia, é importante aqui que as pessoas tá tendo coragem de fazer a denúncia. E isso eu peço para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão passando, sabem que é na empresa que está trabalhando, passa por isso, está passando por isso, ligue para o sindicato, denuncia anonimamente, não precisa dar nome, porque nós vamos averiguar toda essa situação. Como a gente falamos aqui, que o assédio no ambiente de trabalho está crescendo
e de tá virando moda, que não deveria, porque não é moda, porque assédio é crime, isso previsto na lei, tanto crime sexual, tanto como crime moral, entendeu? Porque tem a diferença de uma a outra. O assexual, Lívia, é o quê? Eu te prometer vantagens, como sou uma liderança, se você vai ganhar mais ou trabalhar menos num local de trabalho mais tranquilo, para favorecer o quê? Sair junto, namorar, sei lá, fazer outra situação que seja relacionada sexualmente, para o quê? Para levar vantagem. Isso é crime. Sim. E aqui nós prevê que o assédio sexual está incluso no nosso artigo 216, letra A do Código Penal, que é crime, é constrangimento, é uma lei de 2001. Então, o trabalhador e a trabalhadora estão amparados de acordo com essa lei. E o assédio moral também está na lei também, que é crime. É a lei de 2023, que foi reconhecida por humilhação, constrangimento profissional no exercício da profissão, tá? Ou algum dano físico ou mental. Isso tem punição de 1 a 2 anos de prisão, mais multa. E se a pessoa for recorrente, aí a situação agrava mais ainda. E se for menor de 18 anos, também a pena é pesada sobre isso. Então nós podemos aqui deixar bem claro para os trabalhadores e trabalhadoras que o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região estamos passando sempre essa informação. Inclusive, Lívia, dentro desse mês nós vamos montar um trabalho na rede social do sindicato dizendo o alerta sobre uma campanha sobre alerta sobre o assédio moral e sexual dentro do ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso junto, porque nós vamos buscar do Ministério Público do Trabalho essa parceria para a gente acabar com essa questão de assédio. Porque assédio, Lívia, além disso, o assédio traz vários problemas e consequências sérias para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, como situações de desconforto, o impacto negativo na saúde mental, emocional e física dos trabalhadores, diminui o rendimento, a produtividade dentro da empresa no ambiente de trabalho e, consequentemente, quando você reduz a tua produção, você é o quê? Demitido, desligado. E desligado doente e porque você passou por uma agressão por agressores moralmente ou sexualmente dentro das empresas. Então, além de você passar por uma situação humilhante, independente se é moral, se é sexual, você fica doente, você não tem mais vontade de trabalhar e você não tem rendimento, e aí eles ainda usam isso para te mandar embora. Então, é todo um círculo que se forma em volta da vítima, né? É lamentável, mas o Sindicato da Alimentação, nossa diretoria está preocupado com essa situação e nós vamos fazer essa campanha e nós vamos estar aí enfrentando esse problema que está adoecendo os trabalhadores e trabalhadoras. E o assédio no ambiente de trabalho, ele causa muitas coisas para o trabalhador, né? A insônia, a ansiedade, a depressão, e aí a pessoa acaba buscando fugas. E uma delas é o tabagismo. A gente vê a quantidade de trabalhadores fumando, é uma coisa assim impressionante. E o tabagismo segue como uma das principais causas evitáveis de morte no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão e 25% das mortes por infarto no Brasil estão associados ao uso do cigarro. Além disso, fumar eleva o risco de doenças respiratórias, como a bronquite e o enfisema pulmonar. E a Secretaria de Saúde de Catanduva, ela tem, de forma permanente, um tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar. O trabalho ele é realizado por meio de grupos de tratamento do tabagismo, com estrutura atualmente mantida em 5 polos distribuídos nas unidades de saúde. O programa teve início em agosto de 2005. Olha, são 20 anos aí desse programa antitabagismo aqui em Catanduva, totalmente de graça. E as atividades são realizadas pelas equipes das unidades. O tratamento tem uma duração de 12 meses e inclui avaliação clínica, atendimentos individuais, sessões em grupo, reuniões de acompanhamento e, quando necessário, o uso de medicamentos. Todo o processo é conduzido por uma equipe multiprofissional que envolve médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas e farmacêuticos.
garantindo aí um suporte completo aos participantes. Se você tem interesse em participar, você deve procurar a unidade de saúde de referência aí do seu bairro. A equipe acolhe a demanda, realiza a avaliação inicial e encaminha o paciente ao polo mais adequado. A proposta é tornar possível o que para muitos parece que é impossível, que é superar a dependência da nicotina e conquistar aí muito mais saúde e qualidade de vida. Lívia, esse assunto é muito importante. Eu fui buscar algumas informações importantes para a gente possamos falar com os trabalhadores sobre esse respeito. O tabagismo, às vezes, as pessoas, o ser humano usa como fuga para algumas coisas, igual você falou, aliviar o estresse, a ansiedade. Mas, infelizmente, o tabagismo, as pessoas usam isso para se aliviar de uma situação, tá? De estresse, de ansiedade. É uma percepção, porque na verdade não resolve nada, vai causar outros problemas dentro de você. É câncer, igual você já falou, várias situações que podem estar ocorrendo aí por causa do tabagismo. E o importante dizer que, embora o cigarro possa gerar uma sensação temporária de alívio, mas a longo prazo vai piorar a saúde sua. Isso é bem importante a gente dizer aqui sobre esse assunto. E além disso, é mito para dizer que o cigarro é um calmante. Muita gente fala assim, eu tô nervoso, eu vou fumar que eu fico mais calmo. É um mito. Muitos fumantes acreditam que o cigarro ajuda a relaxar e lidar com o estresse. A nicotina é a substância química presente no cigarro. Na verdade, aumenta o quê? Atividade cerebral e ansiedade. Ao contrário, faz o efeito ao contrário. Mas as pessoas colocam isso porque se sente bem. Mas na verdade não é. Isso é um mito, tá? Os efeitos temporários disso aí. A nicotina também pode gerar uma sensação de prazer e alívio imediato, mas essa sensação é passageira. Ao longo do prazo é um ciclo de dependência, abstinência, estresse e ansiedade. Se a pessoa não fuma, fica ansioso, quer se levantar, quer sair, não consegue ficar, que virou uma dependência. Então tem que tomar muito cuidado sobre os efeitos do cigarro. Isso que acaba tendo um ciclo vicioso. O cigarro se torna um recurso para lidar com o estresse e a ansiedade. Mas a estratégia aí de fuga é uma estratégia que piora a situação e dificultando a busca de solução, tá? Então você está passando por esse momento, a tua emoção, o teu emocional está abalado, às vezes você tem que fumar o cigarro para tranquilizar, cuidado. Você está aí querendo ter uma fuga aí que não está resolvendo, mas sim piorando a sua situação. E além disso, pesquisas indicam que aumenta a ansiedade. O estudo indica que os fumantes apresentam maior índice de ansiedade e depressão e que o cigarro pode ser usado como uma estratégia para lidar com emoção negativa, mas na verdade o cigarro pode piorar a situação do paciente. Então, deixamos bem claro aqui, você que é fumante, já que a prefeitura está dando essa oportunidade, que tem um corpo aí, não estamos falando de um médico, nós estamos falando de todas as pessoas da saúde. Isso é louvável e parabenizar aí a Secretaria da Saúde para estar tendo essa iniciativa e estar preocupado com a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, da população em geral e trazendo essa situação que é muito bom para resolver vários problemas aí. E aí fica a dica para as empresas também, né, Lívia? Fazer isso dentro das empresas, criar programinhas aí e perguntar quem quer participar. Isso tem que ser voluntário, isso não pode ser na força, porque nada na força é bom. Isso tem que ser conquistado, dizer que a vida e a saúde tem que estar bem, você tem que estar bem para resolver todas as questões. Então é importante aqui, nós temos essa consciência que nós precisamos tomar algumas decisões. E essas decisões é um ajudando o próximo, um ajudando o outro, dizendo que é tudo um mito, que cigarro não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vai piorar a tua vida e a tua saúde a cada dia. Então, aqui a gente comungamos com isso, é louvável essa campanha que a prefeitura está fazendo e parabenizar todos os profissionais envolvidos com essa bela atitude. E aí as empresas também que tiverem interesse podem entrar em contato com a Secretaria da Saúde, podem encaminhar esses trabalhadores que tiverem interesse, né, divulgar isso dentro das empresas para ajudar, porque é a saúde do trabalhador, ele está fumando e ao longo prazo ele vai começar a ter os efeitos dessa nicotina no seu organismo. Exatamente, a gente abrimos espaço aqui até trazer especialistas para falar sobre o assunto, fazer campanhas informativas, o sindicato também
pode ser parceira na divulgação, como nós estamos falando dessa situação do que vai acontecer. Então nós podemos influenciar nas redes sociais, até mesmo na Assembleia, dizendo aos trabalhadores da importância que eles possam estar tomando, aprendendo, tendo essas palestras aí, tá fazendo esse tratamento que é gratuito aí. Isso que é importante. Tem muita gente que paga dinheirão aí, Lívia, para álcool, para droga, para cigarro e não consegue. E aqui vai ser gratuito para você, para toda a sua família aí, se alguém está passando por um momento aí que não consegue parar de fumar. A gente vai fazer uma pausa agora e volta já já. A gente já vem. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta. E a notícia agora é algo que impacta no bolso do consumidor, do trabalhador em geral. É a redução de 0,17 centavos no litro da gasolina da gasolina A nas distribuidoras, que foi anunciado pela Petrobras na semana passada. E deve chegar ao consumidor final, mas não na mesma proporção, claro, como sempre. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Distribuidoras de Combustíveis, Valdemar de Bortoli Júnior, o desconto repassado pelos postos deve ser de 12 centavos. Isso porque também influenciam nos preços os impostos do etanol anidro, que faz parte da composição do combustível, bem como os custos de operação das empresas e do frete. Marcelo? Como sempre, não chega, né? Exatamente, Lívia. É por isso que eu quero fazer um parênteses aqui sobre a redução e aumento aqui do preço dos combustíveis. Porque, para que a população saiba como funciona essa questão. Quando é anunciado, Lívia, na TV ou na Petrobras, lá vai ter um aumento no preço da gasolina. Anunciou hoje, amanhã o preço já está atualizado na bomba. Então você nem comprou naquele valor, mas você já está pagando por aquele valor. Sim. O engraçado, por isso que eu chamo a atenção nisso, o engraçado é quando anuncia a redução, aí a questão é não, eu não posso reduzir que eu já comprei no valor. Eu tô com estoque. Exatamente, eu não posso, eu tenho que acabar. Na hora que eu comprar, eu reduzo. Mas por que não pode ser feito também? Reduz. Não, e por que não faz isso na mesma situação na hora que você vai aumentar? Falar, não, eu não vou aumentar agora porque eu tenho estoque, o preço ainda não comprei isso aqui e vou manter. Você entendeu? É o engraçado como funcionam as coisas, né? Então por isso que os trabalhadores ficam sabendo sobre essa situação, que anuncia, já fica caro. Anuncia quando vai aumentar. Quando anuncia para reduzir, só reduz na hora que acabar o estoque. E olha lá se reduzir, né? Exatamente. E geralmente reduz aí uma semana, na semana seguinte já tá mais caro também. Marcelo, tem uma lei, a lei que muda a regra de trabalho em feriados, que começa a valer a partir de 1º de julho. E muitos trabalhadores estão questionando como é que isso vai impactar, principalmente o pessoal das indústrias, do setor da alimentação, como é que isso vai impactar, mas não é para todo mundo, né? Exatamente, Lívia. Não é só os trabalhadores que estão preocupados, não. Também os escritórios e as empresas estão preocupadas. Por quê? A notícia que circula na rede social diz que é proibido a proibição do trabalho em feriado para empresas. Não é totalmente isso, não é todas as empresas, tem algumas regras, né? A legislação trabalhista brasileira, em geral, proíbe o trabalho de feriado, mas existem exceções e novas regras em vigor que afetam o trabalho dos trabalhadores ao feriado. A regra geral diz que a CLT que proíbe o trabalhador
em feriado civil, religioso, em regra, o empregador deve garantir o descanso remunerado ao trabalhador nesse dia. Aí onde tem regra, tem exceções. Quais são as exceções? Existem situações em que o trabalho em feriado é permitido, como serviços essenciais, saúde, segurança, entre outros. Até então, é bom a gente trazer aqui, Lívia, porque alguém escolhe o dia de ficar doente? Não. Já pensou se no feriado todos os médicos, a enfermagem, todo mundo ficasse em casa? Então, por isso tem regras e exceções. E aí vale para todo esse grupo aí. Além disso, tem algumas atividades que é autorizado por lei que pode trabalhar o feriado, que é o turismo e o lazer. Por quê? E quero justificar o porquê. Hoje é feriado, se a área de lazer está fechada, você vai para onde? Não vai, fica em casa. Fica em casa. Então, por isso que a lei mesmo já diz que as áreas de lazer é permitido trabalhar no feriado. Essa é a situação. Mas a lei vem dizer que também, quando houver acordo ou convenção coletiva com o sindicato, que a empresa pode trabalhar. E aí chega a preocupação dos escritórios e das empresas, que chega várias pessoas perguntando, e aí, como é que faz? Falou, tem que sentar, negociar e colocar um acordo no papel. Para você ter autorização para trabalhar os feriados. Então, essa é a situação. Então, como você disse, essa regra vai ser a partir de agora, de 1º de julho de 2025, é uma nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que restringe o trabalho em feriados, no comércio e em outros setores, exigindo negociação com o sindicato para autorização. Quer dizer que para a empresa funcionar, tem que ter autorização do sindicato. Tá. E consequência disso, né, Lívia? Tem algumas consequências. Se o empregador exigir que o trabalhador trabalhar em feriado sem autorização, o trabalhador tem o direito de ganhar em dobro ou ter uma folga compensatória e podendo haver também sanções e multa para a empresa. Se a empresa não ter esse acordo com o sindicato, além de pagar o dobrado, além de ficar de folga depois, pode ser multado. Então, só para deixar bem claro sobre essa situação, que hoje mesmo recebemos mensagem de uma indústria, o trabalhador dizendo, então agora a partir de 1º de julho eu não trabalho mais em feriado. Então já começa a levantar questões e nós certamente vamos fazer isso nas assembleias explicando aos trabalhadores. Mas aí então, só para o pessoal entender, no caso das indústrias daqui da alimentação, geralmente o pessoal roda turno, né? Tem as escalas. Então se ele está escalado de sábado, ele vai trabalhar no sábado normalmente, porque isso já está acordado, já está na jornada de trabalho dele e ele já tem uma folga. Agora aí tem outro assunto que a gente precisa ter. Está acordado para você trabalhar. Vamos fazer. Você citou um exemplo aqui de uma indústria que trabalha 5x1. Então sabe que cada dia ele vai folgar um. Cada semana vai folgar um. Trabalha 5 e folga 1. Porém que a lei diz que tem que ter autorização do sindicato. Então não é somente dizer 5x1, mas sim o sindicato autorizar a trabalhar no feriado. Então a gente no tem sábado também. O sábado aqui não vem especificamente falando do sábado, tá, mas sim diretamente feriado. no feriado. Tá? Então tem essa situação que é bom a gente, para não ter duplas interpretações, ter algo no acordo convenção coletiva dizendo autorização a trabalhar no feriado. Mas aí sempre vai ter que ter esse acordo ou já inclui no acordo coletivo? Pode ser incluso no acordo coletivo que no caso começa a datar base 1º de maio, que tem validade para 1 ano, se renova todo ano. Tá. Bom, agora chegou a hora que o Marcelo fica bravo, que a gente vai falar de campanha salarial. E as negociações, minha gente, não estão sendo fáceis. Na semana passada, a gente até chegou a falar sobre a possibilidade aí de publicação de edital, de estado de greve em alguns segmentos. Então, agora a gente vai saber como é que estão as articulações em cada setor. Marcelo, como é que está a questão do setor de bebidas? Vamos lá, lembrando todos os trabalhadores e trabalhadoras, estamos falando sobre convenção coletiva de trabalho, não é acordo, é convenção, que vale para o Estado. Vamos lá, bebidas ainda não tem data marcada para a próxima rodada. Lembramos que a primeira... Foi só a primeira, né? Teve a primeira e não apresentou nada aos trabalhadores, zero, nada, tá? Deixa bem registrado sobre isso. O setor de carne, esse setor está complicadíssimo. As duas federações estão sendo mobilizadas e estão fazendo várias assembleias nas bases, informando
a situação como que está, somente da UNPC 5.2, que é a data base de abril, uma cesta de R$241, que não compra nada. Então é uma luta que o sindicato está tentando aí destravar aí e pode acontecer paralisação realmente. Está mobilizando agora para conscientizar os trabalhadores e pode haver aí no futuro uma paralisação ou até mesmo uma greve. O setor de doce. O setor de doce estamos mobilizados porque nessa semana nós estamos aqui já se preparando que deve ser publicado na Folha de São Paulo o edital do estado de greve, não somente no setor de doce, mas também no setor de suco. Nós vamos ajudar a juntar as duas para não gastar dinheiro, que um edital na Folha de São Paulo é caro, então nós vamos usar o mesmo edital, mas chamando cada categoria sobre essa situação. Por que isso? Porque nós falamos com todos os patronais que nós vamos respeitar 3 rodadas de negociações. E vocês sabem que na de doce chegou 5% e não se avançou mais. Tá? Então, será publicado ainda essa semana, por terça, quarta-feira, ainda essa semana, antes do dia 13 da reunião, nós vamos estar aí publicando o estado de greve para todo o estado de São Paulo, nos setores de doces e conserva e suco concentrado. Por que eu estou falando, já vou adiantar o suco concentrado, porque nós tivemos uma reunião do suco na semana passada, na quinta-feira. Foi um dia muito assim, caloroso, porque nós mandamos a nossa pauta de 140 cláusulas, reduzimos para 25 para tentar avançar e chega lá o patronal vem dizer não em todas as pautas, em todos os itens que a gente colocamos. E além disso, reafirmou 5,32% e vou só falar os valores aqui, que o piso passa para R$ 2.025,93, o ticket de alimentação R$ 242,23 e aí aumentou 0,5% no ticket, para não dizer que repetia a mesma proposta. Só para constranger a gente mesmo, achar que a gente somos culpados de alguma coisa. E por isso que tem uma nova rodada marcada, que é a última rodada marcada para o dia 17, às 14 horas, em Rio Claro. Tá? E lembrando que a de doce será agora dia 13 de junho, às 10 horas da manhã, na FITASP, lá no Belém, em São Paulo. Tá? Então, esses 2 setores aí tá se movimentando, que vai haver paralisação se o sindicato do patronal não ter responsabilidade com nós, trabalhadores e trabalhadoras. O setor de frios, devido a toda essa movimentação, toda essa agenda que está tendo agora, eles gostariam de marcar uma reunião para o dia 11. Como o dia 11 a gente não conseguimos ir para São Paulo, solicitei que eu, como coordenador das negociações, solicitei que enviasse a proposta por e-mail, que nós vamos estar avaliando na sexta-feira, como está em São Paulo todo mundo, avaliamos e damos uma resposta aí depois para o patronal. Então, o setor de frio está encaminhado deste lado, tá? Devido à agenda, nós estamos fazendo isso para avançar. Já a ração, o setor de ração, é aquela proposta que está parada, que está lá, paradinha lá, com 6%, que nós, naquele momento, falamos, não, nós vamos esperar ver o movimento das outras negociações e depois voltamos a falar para não atrapalhar as demais negociações do setor. E falando de usinas de açúcar, este setor é meio complicado, todos sabem, nós fazemos nossos acordos aqui individual, não é convenção, é acordo individual, mas as 2 federações esteve a semana passada sentado para discutir com o grupo Rising e lá se tomou uma determinação que nós vamos fazer mais uma tentativa de conciliação ali para fazer uma convenção coletiva de trabalho. Caso tenha negativo por parte da única do patronal, aí nós vamos tomar nossas decisões aí cabíveis. Mas só lembrando, os trabalhadores de usina não tem convenção coletiva de trabalho. Quando não tem convenção coletiva de trabalho, se aplica a lei. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tá. Então, para a agenda, Marcelo, a gente tem reuniões no dia 13 e no dia 17. 13 de doce, 17 de suco. Exatamente, mas temos também alguma movimentação nesta semana. Atenção os trabalhadores aí, já que nós vamos falar em agenda, já vou
dar um passinho aqui à frente sobre a agenda da semana. Terça-feira, terça ou quarta, nós iremos fazer a assembleia na Estrela d'Oro, tá? Então a agenda da semana é essa. Na quinta-feira nós estaremos lá como coordenação da negociação estadual, lá na Predileta, lá em Matão, para a gente estar falando com os trabalhadores, porque as negociações não avançaram e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, quando nós vamos trazer o assunto local. Então, só para fechar a agenda, então nós temos aqui terça ou quarta-feira, assembleia na Estrela d'Oro. Nós vamos reunir com a diretoria para a gente definir qual a data que nós iremos lá. Já tem certo que no dia 12 tem assembleia lá na Predileta, e de lá já vamos para São Paulo no final da tarde, porque nós temos a negociação de setor de doce às 10 horas em São Paulo. Tá. Agora a gente dá uma pausa aqui só nas negociações para a gente falar sobre a Assembleia da Recuperação Judicial da VO, porque no último dia 3 foi realizada a Assembleia de Credores para aprovação ou não do novo plano de recuperação judicial da usina Virgulina de Oliveira. Marcelo, qual que foi o resultado dessa assembleia? Então, vamos lá, a gente precisa até explicar aos trabalhadoras, e nós reconhecemos o anseio, a vontade, a preocupação. Isso aí o sindicato também está com essa mesma situação aí, porque nós queremos que os trabalhadores estejam aí amparados, que recebam os seus direitos. É isso que nós queremos. Então, vamos falar sobre essa assembleia. Então, a assembleia foi realizada às 14 horas, conforme anunciado, mas, mais uma vez, a empresa pediu a suspensão, ou seja, o adiamento da assembleia para o dia 17/6, às 14 horas. Aí eu quero falar sobre a justificativa do pedido de suspensão. Se você não sabe, eu vou explicar um pouquinho como funciona a recuperação judicial. Na recuperação judicial tem vários credores e é dividido por classe, 1, 2, 3 e 4, tá? E cada um tem seus valores a receber. Então, a empresa, para aprovar um plano de recuperação, ela tem que negociar com todo mundo. Com o banco, com trabalhadores, com todo mundo. Fornecedores, tá? Então, é dividido por classe. Todas as classes quase todas as classes conseguiram já fazer o acordo. Faltou um credor lá, que tem um volume um pouquinho maior aí também, de negociar. E no dia da assembleia, eles estavam sentados na mesa para fazer os pequenos ajustes aí para fechar o acordo. Então, por isso que eles pediram a suspensão daquela assembleia para não aprovar nada, porque ainda não tinha fechado um acordo, que falta um só com um credor. Então, nós acreditamos com isso, nós acreditamos que vamos conseguir fazer isso acontecer. Nós vamos nessa assembleia no dia 17/6. Aí eu falo, não há mais motivo para dizer assim, vamos suspender, não há mais motivo. Aí vamos falando agora em nome dos trabalhadores e trabalhadoras aqui, nós não vamos ser favoráveis mais para suspender. Nós queremos votar, porque passamos já várias situações aí que nós precisamos dar os próximos passos aí, que os trabalhadores e trabalhadoras aí receber o seu dinheiro aí, a suas pendências que está aí para trás. Então vamos aguardar, dia 17/6 deve ser então a última data para que esse plano seja aprovado ou não, mas espera-se aí pela aprovação, né? Acreditamos, como o contexto todo, que todo mundo tem convicção, se pedir a falência da empresa, além de perder os empregos que já estão funcionando aqui na usina Catanduva, os trabalhadores que têm o dinheiro para receber não vão receber. E se receber alguma coisa daqui a 10, 15 anos. Então, vamos colocar esse plano para aprovar aí e vão receber o dinheiro e vamos gerar emprego. Tá certo, então. Agora a gente dá uma pausa. Na volta a gente vai falar sobre as negociações locais. É rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho.
O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora para falar sobre negociações dos acordos locais. Marcelo, na semana passada foram feitas assembleias na usina São Domingos, né, como nós adiantamos no programa, e na usina Cófico, é isso? Exatamente, Lívia. Vamos aqui trazer as atualizações sobre essas duas empresas. Fizemos na Assembleia da usina São Domingos, nos 3 turnos, apresentamos a proposta aos trabalhadores e trabalhadoras, ressaltamos também na Assembleia sobre o PLR, que já tem quase 2 meses que os trabalhadores estão na safra e ainda não foi apresentado um programa de participação dos lucros e resultado da usina São Domingos. Falamos isso abertamente, nós estamos preocupados com isso e alertamos a empresa. Quando apresentar este plano, vai começar a contar dali com 100% em tudo. Então, nós já deixamos esse alerta aí para a empresa, para os representantes, a questão do PLR. Mas falando da negociação em si, mesmo os trabalhadores lá ficaram contentes pelo avanço das negociações, todos eles reconhecem, sabemos que não é fácil a negociação, mas aí eu quero parabenizar aí todos os trabalhadores e trabalhadoras da usina São Domingos pela recepção, pelo respeito, pelo carinho e pela confiança, que além de tudo, é um lado ter confiança, porque o sindicato representa todos os trabalhadores. E os trabalhadores têm que ter confiança com a entidade sindical, que é a única entidade, o único órgão que defende os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A usina São Domingos foi a que teve o maior aumento, né? Teve um aumento de 6,32%, mas nós sabemos o porquê disso também. Teve situações lá atrás, como todo mundo pegou 5%, e nós, porque eu sou funcionário da usina São Domingos, pegamos 4%. Aí, na negociação, falou, está na hora de retribuir agora 1% que nós recebemos lá atrás, que todo mundo receberam, está na hora de nós recebermos esse valor. Tá. Na usina Cófico, Marcelo, a gente até divulgou já no site, nas redes sociais, foi feita a assembleia na terça-feira, foi na terça, né? Isso. Naquele dia de chuva, que foi aprovado, mas parece que está tendo algum entrave aí, algum problema. Exatamente, Lívia. Então a gente não podemos nem citar aprovado. Podemos e não podemos, porque quando você faz uma assembleia, chama os trabalhadores, anuncia que tem assembleia, convida todo mundo para aguardar, para ouvir a entidade sindical, apresentar que a proposta não é do sindicato, a proposta é da empresa. E chega lá, os trabalhadores não falam nada. Para o nosso entendimento, quando você se cala, você está dizendo que está tudo tranquilo. Se você se manifesta, não, eu sou contra, eu gostaria de mais, o sindicato vai ouvir e vai respeitar a maioria dos trabalhadores que a Assembleia assim fizer. Então, é isso que é importante, que nós trazemos esse assunto e ter como consciência dos trabalhadores sobre essa forma como é feita as nossas assembleias. Então, como você disse, vamos correr um pouquinho sobre esse tema que é importante aqui para os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os associados de lá, que nós fizemos o nosso dever, fomos lá na terça-feira de chuva, chovendo, o sindicato estava lá, inclusive levou até, Lívia, você mesmo que montou os boletins informativos, porque às vezes o trabalhador fala, o local é pequeno, não consegui ficar, mas teve informativo que recebeu lá, poderia dizer, ela recebeu só isso, poderia fazer sua reclamação e não fizeram, tá? Então, para o nosso sentimento da nossa diretoria, fizemos na entrada, na saída, aí quando a gente vem embora para o sindicato, aí vê algumas pessoas do escritório com cartinha, falando que o aumento é pouco, reclamando, mas aí eu quero chamar a atenção, essa pessoa, Lívia, nem parou lá. Ela nem parou lá para não ouvir o sindicato, mas depois que reclamar do sindicato. E vem fazer ainda, inclusive fazer função, falar aqui, falar alto aqui na entidade sindical com as funcionárias. Isso é lamentável,
Por isso que nós estamos aqui para esclarecer todos os pontos e volto a repetir aqui. Se o trabalhador e a trabalhadora está insatisfeito com o aumento que está dando não é o sindicato. O sindicato está buscando um aumento melhor, porém, para você ter um acordo, alguém tem que assinar, alguém tem que aprovar. E para mim falar algo para vocês, é 6%, é 7%, o outro lado tem que aceitar. Quando você pede, o outro lado não aceita, porque qual é a nossa proposta para este ano? O NPC mais 3% de aumento real, que daria 8,32%. Mas a empresa não aceitou. A culpa é nossa? Não. A culpa não é do sindicato. Então não adianta os trabalhadores ficarem nervosos com o sindicato. Você tem que ficar nervoso com a empresa que você trabalha, nesse caso a COFA. Você tem que mostrar essa indignação lá dentro. Não é o sindicato que é culpado. Não é o sindicato que paga o seu salário. Ao contrário, o sindicato vai buscar benefícios que a lei não garante que você tenha. É um piso salarial maior, é um ticket de alimentação, é um PLR, de garantia que a lei não te garante nada, plano de saúde, refeitório, porque as pessoas estão esquecendo dos direitos, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é lamentável, Lívia, que os trabalhadores têm esse tipo de comportamento. Não estou falando todos, não. As pessoas que vieram aqui, que fizeram as suas cartinhas, por que não vai lá falar no RH? Porque essas mesmas pessoas dizem, presidente, diretoria, nós não vamos trabalhar enquanto a empresa não dá um aumento melhor. O sindicato te apoia nisso. O sindicato te apoia nisso. Porque quem faz a greve não é o sindicato. O sindicato é apoiador da greve. O sindicato vai defender a greve na justiça para você não perder o seu direito. Mas quem faz a greve não é o sindicato, é o trabalhador. Uma vez que nós fazemos uma assembleia, o trabalhador entra no consentimento da empresa e no nosso também, tá tudo maravilha, tá tudo certo. Mas você não pode depois vir reclamar na entidade sindical achando que o acordo está ruim, o percentual está ruim. Tem que brigar na assembleia. No dia 24 de março, Lívia, nós fizemos a assembleia da montagem de pauta. Falamos que nós queríamos fazer. Nós queríamos igualar o ticket de alimentação. Nós queríamos melhorar, que cada ano nós estamos melhorando as coisas lá dentro. Porém, nós não conseguimos nosso objetivo principal, ter um aumento maior da inflação. Porque a empresa acabou dando um aumento real. Que a inflação deu 5,32, a empresa apresentou a proposta de 5,5. Quando você leva isso para o judiciário, o que o judiciário diz? Te garante o quê? No mínimo NPC. E aí, a empresa falou nesta mesa aqui dizendo: nós não concordamos com o dissídio coletivo e se quiser pode levar, nós não assinamos junto. Não tem comum acordo. E se caso for para a mesa, para o tribunal, nós vamos mexer em tudo, inclusive no ticket de alimentação. Nós vamos na adicional noturno, que é 35, vamos passar para 20. A hora extra, vamos colocar para 50. Ainda ameaçou. Aí o trabalhador que não tem coragem de dialogar na assembleia, vem aqui fazer cartinha dizendo que não concorda com esse aumento. Você não pode concordar com a empresa que está fazendo isso, não com a entidade sindical. Porque hoje, se você tem um ticket de alimentação de R$600, que a lei não permite que isso tenha, graças ao sindicato. É isso que é a nossa indignação da nossa diretoria. Nós fomos debaixo de chuva, quantas vezes fomos para São Paulo, quantas reuniões tivemos aqui para garantir o direito do trabalhador e nós recebemos isso. Isso é ingratidão por parte daqueles que fizeram esse papel ridículo, inclusive da liderança. Uma liderança que é covarde, a liderança que não sabe dialogar. Liderança vai pedir aumento para os seus subordinados. Vai lá pedir. Eu te desafio você ir lá fazer esse pedido, porque você não tem coragem. Mas aqui o sindicato tem essa coragem. O sindicato sempre fez esse papel. E é bom cada liderança se colocar no lugar e ouvir o trabalhador, não fazer assédio contra os trabalhadores. E sem contar que eles vêm e acabam às vezes despicando tudo nas meninas ali da recepção, né? Que elas também não têm nada a ver com isso, elas estão ali apenas para atendê-los, né? Não, elas não são nem elas que sentam na mesa de negociação. Então, medir um pouco às vezes as palavras, né? E quero fazer um convite, Lívia, para essas pessoas que estão aí falando. Quarta-feira vai ter uma reunião com a empresa às 9 horas aqui no sindicato. Eu convido você que fez a cartinha, vir aqui participar dessa reunião. Venha pedir aumento aqui junto, venha.
Eu desafio você que fez a cartinha. Vem cá, sente nessa mesa aqui e dizer quanto você quer, se você vai conseguir. Eu desafio você para fazer isso. E vou deixar um alerta bem grande aqui. Nós não assinamos o acordo e não vamos assinar o acordo coletivo de trabalho. Você, trabalhador e trabalhador da COF, vai ficar sem assinatura do sindicato. Isso quer dizer que nós vamos explicar já quais são os teus direitos se o sindicato não assinar. Bom, Marcelo, vamos falar das outras empresas então, porque os trabalhadores aguardam, né, por notícias e tem muita gente que vem perguntar. A Devito, Marcelo, o setor de bebidas, tem alguma novidade? Lívia, eu acredito que a Devito deve estar esperando o que você vai negociar em São Paulo, porque não se manifestou até o momento nada. Então, nós já passamos 30 dias, estamos já no dia 9 e nada da Devito. E a Pureia? A Pureia entrou em contato conosco. O nosso problema agora é a agenda, mas nós solicitamos que eles possam fazer uma proposta e enviar pelo e-mail para a gente andar nessa negociação, porque senão vai fechar mais um mês e a gente não vai conseguir fazer isso. Doces Piauí segue a convenção coletiva, né? Exatamente. Chavante tem conversado com a empresa, mas até o momento não marcou nenhuma reunião. Isso nos preocupa também, que não é só conversar por telefone, tem que apresentar proposta. Os trabalhadores da empresa querem propostas. CJ Batedouro já está esperando, né? Estamos já concluindo aí, porque o proprietário passou pela cirurgia, então vamos estar dando um tempo aí, como não adianta a gente desesperar agora, porque só vem para o mês seguinte, hoje é dia 9, então vamos esperar um pouquinho ele se recuperar, quem sabe vem com o coração mais tranquilo para dar um aumento aí real aí para os trabalhadores. Frigorífico Suíba. Ainda não tem nada, inclusive nós estamos notificando a empresa para que possa aí mandar aí a proposta aí, ou então marcar uma reunião com o sindicato. Citrojuice, Marcelo. Citrojuice vai entrar no pacote aqui que nós falamos na estante do edital de greve do setor de suco. Então, e não é somente a Chavante, a Citrosuco, a Citrojuice vai entrar a Estrela d'Oro, todo esse pacote que será feito aí da divulgação, da publicação do estado de greve e possivelmente, se não se trazer um número aí palpável, que os trabalhadores avaliem e votem e aprovem um estado de greve. Do Caipira segue a convenção. Exatamente. É isso, né? A Citroscu, como você já adiantou, vai entrar nesse pacotão aí do estado de greve. Mas a Citroscu nós precisamos tratar também de uma forma, porque como a negociação ocorreu na quinta-feira passada, nós preparamos um boletim. Esse boletim está sendo aí rodado, que nós vamos estar entregando aí para os trabalhadores e trabalhadoras na porta da empresa. É isso que é importante para a gente dizer como que está as negociações. É um respeito que a gente tem com as pessoas que nos respeitam. É divulgar, apresentar e falar o que está acontecendo. Na Estrela d'Oro, Marcelo. Na sexta-feira passada, Livi, nós tivemos lá em Matão, eu estava representando a companheira Dulce, nossa presidente do sindicato de Araçatuba, ela não pôde, eu como coordenação estava representando ela. Infelizmente a empresa veio com a proposta igualmente da última reunião, 5,32% em tudo, e aí eu quero ressaltar aos trabalhadores aí como ficaria o piso para R$ 2.229,05, o ticket de alimentação R$ 432,86 e o PLR R$ 1.263,84. Aí eu fiz até um vídeo que as pessoas ficam me perguntando, Lívia. Fiz um vídeo, coloquei no grupo nosso lá. Inclusive, hoje, na reunião da empresa da semana passada, na sexta-feira, a empresa falou que viu o meu vídeo. Eu falei, vocês viram o meu vídeo, né? Porque aqui a comunicação, ela espalha, que é no ouvido da empresa, falando sobre a reunião que ia acontecer na sexta-feira, e eles apresentaram novamente esse número. E aí, isso que me preocupa, a empresa foi lá e antecipou 5,32%, que é o NPC, tá? Para os trabalhadores em tudo. Então, o que eu falei aqui está sendo hoje isso aplicado. Mas eu quero chamar a atenção para você, trabalhador e trabalhador da Estrela d'Oro. Esse número não está fechado. Nós jamais vamos aceitar 5,32%. Se a empresa tentou, vai que cola, não colou.
que nós queremos aumento real. E vamos discutir aí o fim da escala 6x1. Os feriados, nós precisamos ver as mudanças do feriado. Nós precisamos sentar para dialogar. Falamos com a empresa na sexta-feira passada, deixamos bem claro, vocês precisam tomar uma decisão, porque senão, depois do dia 13, tudo pode acontecer, até mesmo uma paralisação. A Frucamp fechou, né, Marcelo? Fechou. Tá fechado aí foi... não lembro agora de cabeça. Se eu não me engano, 7%. 7%, se eu não me engano. Né? Então a Stella D'Oro tá nesse impasse, eles anteciparam a inflação, mas não tem acordo fechado ainda com a Stella D'Oro. Exatamente. Bom, o sindicato ele tem ido até as empresas para fazer a assembleia com os trabalhadores para que eles aprovem ou não os índices negociados, né? Apresentado aí as propostas. Porém, isso não significa que a negociação acabou, que o acordo já está fechado, porque tem, Marcelo, uma outra etapa, que é a formalização do acordo coletivo ou da convenção. Essas cláusulas vão todas para o papel, esse documento precisa ser assinado por ambas as partes, sindicato e empresa, depois ele é formalizado no sistema mediador do Ministério do Trabalho para que tenha validade, é isso mesmo? Há controvérsia sobre isso. Porque eu quero trazer esse assunto que é importante, porque da parte da lei, não tem nenhuma lei trabalhista que diz que é obrigado o sindicato e a empresa a depositar no sistema de mediador o acordo convenção coletiva de trabalho. Mas o nosso sindicato, o Sindicato da Alimentação de Catanduva, nós fazemos questão de tudo que nós fazemos negociação ser adicionado no sistema de mediador, que é o sistema do Ministério do Trabalho, porque lá passa pela fiscalização do Ministério do Trabalho e também no Ministério Público do Trabalho. E fazendo isso, a gente damos publicidade do que nós estamos negociando. Não tem acordo de gaveta, não é nada disso. E vai ser acordo de gaveta, ele existe e a justiça e a lei não diz que é proibido. É válido isso. Mas nós, o sindicato, a nossa diretoria, tem uma prerrogativa de dizer queremos fazer as coisas com transparência. Nós fazemos assembleia, publicamos na rede social e também colocamos a transparência no mediador. Mas os dois lados precisam assinar para que o acordo tenha validade. Exatamente. Né? E se o sindicato não assinar, o que acontece? Vamos lá, essa pergunta é excelente e aí eu quero lançar essa pergunta, essa resposta aos trabalhadores da COFICO e principalmente aqueles que vieram aqui. Vamos lá. Vou explicar conforme a lei. A lei diz, Lívia, em 2017, que não tem ultratividade. Expliquei isso em todas as assembleias, que uma vez venceu o acordo, a empresa não tem obrigação de pagar os benefícios, que são ticket de alimentação, plano odontológico, plano de saúde, refeitório, PLR, outros benefícios que é conquistado pelo sindicato. Estou pegando o grosso que geralmente todo mundo tem. É isso que a lei diz, tá? Aí pronto, mais um pouquinho. Aí a lei diz também, se não tem outra atividade, não é somente a lei. Foi ratificado no TST. O TST vem dizer na súmula 277 e o Supremo Tribunal Federal vem também dizendo que uma vez vencido o acordo, não é obrigação da empresa continuar pagando os benefícios. Esse é o ponto. Mas vamos lá. Sem um acordo coletivo ou convenção coletiva, caso não tenha, o que o trabalhador pode ganhar? Ele vai ganhar o que consta onde? Na lei, na Constituição Federal ou mesmo na CLT. E aí a gente precisamos trazer aqui para os trabalhadores o que a Constituição Federal vem dizer que você, trabalhador e trabalhadora, tem direito. Então tem direito de garantia um salário mínimo, está no artigo 7º da Constituição Federal, que tem 34 incisos, que diz: você tem que ter uma jornada de trabalho, te garante o direito de greve, um salário mínimo de R$ 1.518, direito de salário maternidade, garantia do 13º, licença maternidade, licença paternidade e seguro-desemprego. Isso está onde? Na Constituição Federal. Isso aí é causa pétrea nossa. Tá lá. Ah, mas o que a CLT diz também? A CLT repete praticamente todas as coisas, mas estabelecendo alguma coisa. Estabelecendo o quê? Que as horas extras tem que ser no mínimo 50%. E você que está me assistindo não recebe 50%,
porque tem um acordo ou convenção coletiva assinada pelo sindicato. Adicional noturno, a lei diz que é 20%, a CLT diz que é 20%, e você no mínimo recebe 35%, porque o sindicato assinou o acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Na lei diz que você tem o direito do DSR, o descanso, que nós falamos na estante. A lei diz também, a Constituição Federal diz que você tem direito das férias por 30 dias. Já falei do 13º. O fundo de garantia está garantido lá na Constituição Federal. O seguro-desemprego, a mesma coisa. A licença maternidade e paternidade também está lá. E aí, ele diz também a proteção contra a demissão sem justa causa. Há muitas empresas demitem trabalhador e trabalhadora por justa causa. E quem vai defender lá é o sindicato, com toda a prerrogativa e com acordo na mão dizendo não pode, não deve, a não ser que seja algo que a lei permita que faça. Aí sim nós acatamos. Mas muitas empresas aí acabam aí demitindo por justa causa sem ser justa causa. E muitas vezes nós revertemos isso no judiciário. O aviso prévio também tá na Constituição Federal. Tá certo? E eu falo para você agora, e se o sindicato não assina? E dos benefícios? Teu PLR? O teu ticket, eu vou falar diretamente para a COF, o teu ticket que foi agora para R$ 557 e o outro que foi para R$ 644. O teu refeitório. Me fala onde está na lei escrito lá que você tem esse direito. É o sindicato que conquistou. E se o sindicato não assinar e já está caminhando para isso, você vai viver de quê? Aí você vai falar que o sindicato é ruim? Ou você que não soube dar valor à entidade que te respeita, a entidade que vai até você, explica e tem diálogo com você. Aí você vai ver, se assim tá ruim, que pode ficar pior. Por isso que é importante trazer esse assunto. Porque o Acordo Coletivo de Trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho é um documento formal que tem força de lei. Quando você é demitido, pode procurar qualquer advogado. Quando você é demitido e vai procurar o advogado para entrar com uma ação, primeira coisa ali, o advogado fazer, você tem acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho? Porque é baseado nisso que ele vai olhar se você recebeu tudo aquilo que o acordo e convenção coletiva de trabalho te dá condições de você reivindicar a justiça do trabalho. É isso que está acontecendo. Agora o trabalhador achar que deveria ter um aumento maior do salário ou do ticket de alimentação e vir culpar a entidade sindical, aí você está de brincadeira. Porque a nossa vontade é que todo mundo ganhasse um bom salário, que todo mundo tivesse um bom ticket de alimentação. Nós falamos aqui do setor de suco, setor de doce, R$242. Cada setor tem maneira de negociar para a gente avançar. Agora você achar ruim, quando o sindicato vai e define o teu direito, aí eu não sei o que você está pensando. Porque você deixou bem claro, Lívia, só tem validade um acordo comercial coletivo se as duas partes assinar. Mesmo que a empresa falar, eu vou assinar, o sindicato falar que não tem validade. Então por isso que fica a minha indignação em nome da nossa diretoria, que nós respeitamos todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nós jogamos no mesmo lado e as pessoas querem culpar a entidade sindical como responsável de não ter uma boa negociação. Aí eu faço um apelo para você. Pare lá, todo mundo fica lá fora e ligue para o sindicato, vem aqui que nós não vamos trabalhar enquanto a empresa não acertar o salário ou o ticket de alimentação. Nós iremos com o maior prazer de notificar a empresa, publicar o edital, dando prazo de 72 horas para ter legitimidade da greve, porque greve tem regras também. Nós fazemos isso por você, nós te defendemos, mas não vê culpar essa entidade sindical que é responsável por você dizer que é culpa nossa não. Então, vamos medir, vamos analisar quem é o culpado aqui na história. Se tem algum culpado, o culpado é a empresa, não é o Sindicato dos Trabalhadores. Ele poderia até ter reclamado, né? Mas na hora lá ter se manifestado, pronunciado que não concordava com aqueles índices. Mas eles não têm nem a capacidade, vou falar bem claro, é a capacidade de parar para ouvir o sindicato, mas depois criticar a entidade sindical. Bom, e assim a gente finaliza o programa de hoje, já te convidando para a próxima semana com mais novidades aí sobre as negociações. Mas fique ligado nas nossas redes sociais, no site, porque a gente vai te informando o que acontece durante essa semana.
Muito obrigado pela sua companhia, boa noite e até a próxima semana. Boa noite, desculpa o desabafo, mas precisa ser a verdade ser dita, que os trabalhadores têm que também ter consciência. Uma boa noite, uma ótima semana.